Prezados irmãos de Vitória do Espírito Santo e de todo o nosso Brasil, a paz de Cristo. Irmãos, hoje eu estava pensando em transmitir um recado para vocês que tem faltado nas minhas explicações dos meus panfletos. Como, por exemplo, eu, Areias, cheguei à conclusão de estudar na Bíblia qual a verdadeira igreja, porque eu estive na estatística em Manaus e lá fui informado que tem 300.000 igrejas, cada uma dá uma doutrina diferente da outra, cada uma tem uma teologia completamente diferente uma da outra. E eu vejo na internet a briga entre os pastores, é terrível, não para. É ofensas, às vezes até pornografia já cheguei a ouvir. Eu me assustei com aquilo, porque eu tinha deixado de ser frade romano e estava numa situação de pesquisas. Eu disse, onde está a verdade? 300.000 igrejas, cada uma pregando uma coisa. Vou para a Bíblia. Comprei uma Bíblia, levei lá para o mato, comprei um terreno, botei em cima da mesa, não tinha luz elétrica, coloquei um farolzinho de querosene, acendi bem alto, e comecei a estudar a Bíblia. Meus irmãos, foi um impacto tremendo na minha vida. Eu nunca tinha apanhado uma Bíblia para estudar, não ler, estudá-la, de Gênesis ao Apocalipse, nunca tinha feito isso. Porque lá no convento nós tínhamos um breviário em latim. E ali só coloco as doutrinas favoráveis à Igreja Católica Apostólica Romana. E eu fui escravizado por isso. A literatura, as aulas, as pregações eram em voltas daquela coluna de doutrinas romanas. Bom, abri a Bíblia e comecei o estudo. Primeiramente, me assustei realmente, porque eu comecei, talvez, às avessas, do lado contrário. Parece incrível, a coisa que eu fui estudar primeiro, porque caiu na hora que eu abri, foi a depravação total do gênero humano. Encontrei o primeiro texto, Salmo 53:2, diz assim: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 143:2, não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Isaías 64:6, todos nós somos como imundo, todas as nossas obras como trapo de imundícia, todos nós murchamos como as folhas e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Finalmente, Paulo apóstolo 7:19 de Romanos, aquele homem corajoso que me deu tanto ânimo na minha fé, ele dizia, o bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero, esse pratico. Quem me livrará deste corpo de morte? Eu estava começando, eu entendo, as avessas, pelo fracasso da pessoa humana, pelo total abandono do homem em relação às coisas de Deus. Então, o que é que aconteceu ali comigo? Eu comecei a analisar. Bom, é por isso que os grandes varões do passado, do Antigo Testamento, todos eles falharam. Abraão falhou. A mulher convenceu dele fabricar uma filha em Agar, ele fabricou. Não devia. Por que que não devia? Havia uma profecia que ele teria o filho dele, Isaque, aos 100 anos. Não podia esperar, não. E submeteu-se à vontade da mulher. Veio nosso Moisés,
Foi bater na pedra lá para dar água, era só para tocar. Deu 3 pancadas. Não entrou mais na terra prometida. Deus proibiu. Você não entra lá. Vai entrar o seu irmão, porque você vacilou. Entendeu? Aí veio o nosso Davi. Davi, o nosso amigo homem sábio, também, rei, homem segundo o coração de Deus, mandou matar o general Urias, na linha de frente, e ficou com a mulher dele. Eu fiquei horrorizado, irmão, não conhecia essas coisas. Eu quase que eu perco a fé. Quase que eu saía dali, não com fé, mas sem nem a Bíblia, deixar lá em cima da mesa. Não parou aí não, aí vem Salomão. Meu Deus, Salomão, que fracasso terrível. 700 mulheres, 300 concubinas. Ainda era pouco. Eles não buscam aquelas mulheres lá das montanhas, porque elas vão trocar o teu coração e tu vais acabar perdendo a fé. Foi o que ele fez. Mais mulheres, as moabitas, lindas, bonitas. E terminou como? Acendendo incenso para Baal, o deus das moabitas. Morreu como? Eu não posso dizer para você, ele não se salvou. Não, não digo isso. Eu tenho dúvidas, porque o coração de Deus ninguém conhece. Mas os pecados que ele cometeu, o grande líder daquele, o mais sábio do mundo, Salomão era o homem da sabedoria, caído também. Quando eu corri aqueles líderes todos, observando o fracasso, aí eu entendi aqueles depravação total que eu estava repetindo. Vou citar uma só agora. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não tem nenhum. E eu faço uma pergunta a você. Por que você se entregou aos seus pastores dessa maneira tão apaixonada, tão absurda, tão irracional? Obediência total. Só escuta os seus pastores. A gente estuda anos e anos, querendo te libertar, porque você sabe muito bem que a igreja, ela escraviza e Cristo liberta. Na Bíblia, meus irmãos, essa é a minha história. Eu e a Bíblia no lugar desterrado, sozinho, com apenas um lampiãozinho de querosene, devorando a Bíblia em oração. E o que é que aconteceu comigo dali? Meus irmãos, um belo dia, fui andando com a Bíblia. Encontrei 1 Timóteo 2,5, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador. Cadê Maria? Cadê São Francisco? Cadê Dom Bosco? E vocês do lado de cá, que estão também cometendo a mesma heresia. Os padres, os católicos, eles fazem a idolatria com as imagens e vocês fazem com os homens. É muito pior. Pastor falou, todo mundo calou. Pronto, o pastor falou. É o santo, o ungido de Deus. Falou, não está falado. Então vocês entraram, vocês chamados crentes ou protestantes, entraram também na idolatria pior, mais tenebrosa, mais perigosa, adoração de homens, obediência cega aos homens chamados pastores. E eu me perguntava, como pode alguém idolatrar esses homens diante do fator que eu citei, da depravação total? Todos transviados, todos perdidos, inclusive eu também. Aí me veio na memória o Papa, o cardeal, os bispos, arcebispos, todas as autoridades eclesiásticas da Igreja Católica estão debaixo do pecado. Não são nada de santos. Estão todos transviados pelo pecado original. E o que é que aconteceu então? Os pastores, a mesma coisa, cheios de pecados, enganando e sendo enganados, cobrando dízimo da lei para sobrevivência. Está um escândalo. Pastores comprando fazendas, comprando aviões, comprando carros do ano, uma verdadeira ganância pelas coisas do mundo. E eu pergunto a vocês,
São esses os vossos santos? São esses os vossos... Eu repito, irmãos, os pastores com fazendas, carros do ano, aviões, dinheiro e montanhas de dinheiro, todos ricos, pensando somente nesta vida. E a Bíblia está nos dizendo, o meu reino não é deste mundo, não é deste mundo, Jesus falou. Então, meus irmãos, eu fui para a doutrina. Ao abrir a doutrina, encontrei 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mais adiante encontrei 1 João 2,1, todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. E finalmente, Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Deus que vem em secreto te recompensará. Esses versículos fecharam meu coração para todas as igrejas do mundo. Mais de 45 anos, nunca mais entrei em nenhuma igreja onde esteja pastor, papa, cardeal, ou presbítero, autoridades eclesiásticas, que a Bíblia condena através de Tiago, quando ele diz, não podemos fazer acepção de pessoas na igreja. Então está havendo acepção de pessoas. Um é cardeal, o outro é papa, o outro é presbítero, o outro roubaram até o nome dos apóstolos. Já temos apóstolos, irmãos. Que gracinha. E todas as esposas desses apóstolos são geralmente também pastoras. Então, irmãos, para não compridar muito, eu vou tentar fazer um fecho rápido. O que aconteceu comigo é que esses 5 versículos que eu acabo de ler me levaram à conversão para Cristo. Eu tornei-me um seguidor de Cristo. Já vai 45 anos. Só Ele é o pastor. Está em Mateus 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E João 10:27. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A minha convicção fechou aí, irmãos. Nada vai me tirar de Cristo. Abandonei todas as igrejas. Faço o mesmo. Deixe os homens, abandone as lideranças e busque Jesus como Ele mandou, trancado no teu quarto. E você vai ver a mudança da sua vida e a sua salvação garantida de tal maneira que você vai ter a ousadia que eu tenho. Quando um pastor me perguntou um dia lá num debate, Areias, me diz uma coisa, você já está salvo? Eu digo, perfeitamente, irmão, estou salvo. Eu prefiro dizer com modéstia, estou, compreendeu, já feito por Jesus, pelo sangue dele, já estou salvo porque ele pagou a minha conta e eu continuo pecador. Irmão, vou ter que parar aqui. Muito obrigado. Faça uma relação bem do que eu falei. Fuja dos pastores, saia da sua igreja, venha para Cristo diretamente, porque a palavra de Deus está dizendo lá em Apocalipse, compreendeu? Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Obrigado, irmãos.